Carol, e é interessante pensar sobre esses números, porque um relatório mundial da felicidade divulgado este ano mostrou que o nosso país, o Brasil, carnaval e tal, feira tropical, caiu 6 posições no ranking em relação à última pesquisa. A nota atual aí do país é de 6,41. Mas aí, quais os motivos aí dessa queda? Sobre isso que a gente vai bater um papo agora, conversar com a psicóloga e coach Micheline Garcia. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom ter você aqui conosco. Nós temos aqui, eu queria primeiro começar falando o seguinte. Qual foi o critério de felicidade que eles utilizaram para isso? Porque nós vamos mostrar aqui o ranking, os 10 primeiros e os 10 últimos. E eu particularmente discordo de várias coisas em questão de felicidade. Esse título é um pouco tendencioso, né? Quando falo que o Brasil ficou mais triste no último ano, na verdade esse relatório ele não mede alegria ou tristeza, que isso são sentimentos, de acordo com as circunstâncias da vida. Na verdade, o que ele mede é justamente a satisfação, a plenitude, contentamento, exatamente. Qual que é a satisfação plena das pessoas com a vida? E o quanto que os aspectos sociais, políticos, institucionais, econômicos influenciam nessa sensação de felicidade. Então, ou seja... Não seria na vida pessoal, individual? Ou sim? Sim, as pessoas entrevistadas, são mais de 1.000 pessoas entrevistadas. Ao país, em relação a ela, porque às vezes, por exemplo, se eu tenho problema de identidade, se eu não sei quem eu sou infeliz. Eles pegaram focando em relação a isso ou em relação ao país que você vive? Foi em relação a como? Enquanto que esses aspectos econômicos, financeiros, políticos influenciam na felicidade pessoal de cada um. Talvez isso é que tenha apontado essa queda do brasileiro aí nesse ranking. Exatamente. Tudo bem. Aí considerando isso, né? O Brasil ele vem caindo a cada ano consideravelmente. No ano de 2017 caiu 5 posições, esse ano mais 6 posições. Então, isso vem mostrando para mim uma questão positiva, que as pessoas estão mais conscientes do país onde elas vivem. Mostra exatamente um posicionamento perante essa relação e principalmente com relação à percepção da corrupção, que hoje para nós é muito nítido, tanto nas questões públicas quanto privadas, nos negócios, tanto no governo. Segurança pública, né? Segurança, alto índice de violência, isso aí conta muito, é um dos critérios e variáveis utilizadas no relatório. E também a questão do suporte social, né? Hoje as pessoas não têm esse suporte, principalmente no Brasil e na maioria dos outros países que caíram de posição esse ano. Coisa que nos países até o 10º lugar, a maioria países nórdicos e europeus, eles têm essa sensação. O que fica muito visível aí para a gente é que não são os países mais ricos que são os mais felizes, mas sim a questão do suporte social e institucional. Tá? O Brasil é um dos países, assim, até nessa relação impostos e benefícios sociais, esses suportes todos, é um dos piores e, assim, dos impostos mais altos e que menos gera retorno para a população, que diz, né, determina muito essa nota que nós recebemos aí. Né? Exatamente, disso. Vamos ver quais são os países mais alegres e os países mais tristes, assim a gente pode dizer. As pessoas mais satisfeitas e menos satisfeitas aí. Olha lá, o primeiríssimo lugar mais feliz. Mas aqui, Finlândia, você sabe que a Finlândia, pessoal, a mãe, ela engravida, ela ganha dinheiro para ficar em casa. Eles têm toda uma estrutura completamente diferente. Eu não me lembro, eu acho que até mais, eles ficam mais de quase um ano em casa, recebendo um salário que o governo dá para a mãe que teve um filho. Mas aí vai esse viés também econômico, político, até porque é uma população
que envelhece, Isso. não gera nova mão de obra ali para o país, não renova a população, então tem que estabelecer essa motivação. Eu lembro disso né? por causa do Rodrigo, filho do Ademar de Campos. Já o meu amigo moram lá, né? Isso. E aí eles contando com relação a essa questão de governo, realmente eles têm uma assistência. Esse equilíbrio no suporte institucional e político, né, suporte social, é que faz toda a diferença. Tanto é que os países que têm a menor nota, são 156 países nessa lista, né, e são países muito pobres, a maioria da África, continente africano. Aí só coloca a tela de novo no ar, por favor, produção, só para a gente dar uma olhada aí nesses menos felizes aí, ó, Malawi, Haiti, Libéria, Síria, olha a Síria aí, Ruanda, Iêmen, Tanzânia, Sudão do Sul, República Centro-Africana e Burundi. Burundi. Olha, Burundi. Olha que legal, assim. Legal sim, né? Essa comparação, como que um continente ali muito representado e ao passo que dos mais felizes o continente europeu ali, também boa parte. O que sai ali é Canadá, Nova Zelândia e Austrália, né? Sim, são os três que fogem da Europa, são esses três. E detalhe, dentro desses 10 não está ali, não configura os Estados Unidos, não está a Inglaterra, França, Itália, que para a gente é sempre o centro das atenções, né, Micheline? Que normalmente estão como os países mais ricos, mas aí fica muito claro que não é o bem material que vai impactar na felicidade. Porque muitas pessoas ainda têm essa questão de buscar a felicidade nos bens materiais. E hoje a gente sabe que não é por aí. A felicidade é um estado de ser. Ela está, você pode estar feliz mesmo em condições complicadas no nível financeiro, né? Então, hoje a gente percebe, e foi colocado no relatório, estudado, os países da América Latina, especialmente o Brasil, tem a questão com a família e com os amigos, a relação interpessoal, o que eles medem, no caso aí, na questão da generosidade, que eles chamam, que é uma variável verificada nesse relatório, é extremamente alto. Então, hoje verifica-se que 50% dos brasileiros tiveram contato com família, visitaram um sobrinho ou uma sobrinha no último mês, tiveram contato diário com amigos. E isso faz toda a diferença. Essa relação interpessoal de boa qualidade acaba aumentando os níveis da variável no Brasil. E a nota do Brasil faz toda a diferença. Só recorrendo aqui a uma palavra que eu recebi aqui da Adriana, né, aquela fisioterapeuta que veio aqui nos falar sobre o Dia Mundial aí da Síndrome de Down, a Adriana Lima. Ela estava falando que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e mostrou que as famílias com um membro lá portador da síndrome de Down era mais feliz do que outras que não tinham. Olha só, um fator como esse, para muitos extremamente adverso, gerou ali uma felicidade familiar. O que a princípio deveria impactar, né? A notícia impacta a família, mas depois essas relações vão sendo tão fortificadas e tão fortalecidas que o indivíduo vai se sentindo cada vez mais pleno, né? No sentido da satisfação. São os pequenos problemas que nos distanciam. Quando o problema realmente é algo significativo, é o que une a família. Às vezes todo mundo está tão distante por causa de picuinhas, porque se realmente for algo muito sério, isso acaba trazendo uma unidade. É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre esses motivos aí que fizeram aí o Brasil aí cair nessa posição? Explicar um pouquinho, você comentou aí rapidamente, mas tem mais alguns detalhes aqui. Um deles é o quê? A percepção aí da corrupção generalizada. Isso daí está no índice, na variável confiança, né? O quanto que a pessoa, então, como que ela pode confiar num governo ou em instituições privadas que estão corrompendo. Então, isso impacta negativamente, gerando, e aí tem a questão também da violência, quando a gente trata da variável liberdade, que é medida nesse relatório.
liberdade tem tudo a ver com a questão da segurança. Sim. Quanto que eu sou livre para ir e vir, e na liberdade de escolhas também. Então, isso tudo vai impactando. E tem uma medida muito interessante que a maioria, hoje, de acordo com o relatório, 36% dos brasileiros não conseguem gerir suas contas ou cobrir suas necessidades básicas com o valor que eles recebem, ou seja, a renda. Né? A renda não é suficiente para cobrir necessidades básicas. E a gente aí não está falando de conforto, nós estamos falando de necessidade básica. Né? E 15% já tiveram um crime, sofreram algum crime no último ano. Ou seja, aí nós estamos diretamente ligados à violência. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.